caro internauta, bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. E é claro, como sempre, todo dia eu tenho que dizer muito obrigado pela sua companhia. É ela que nos estimula, que nos faz com que todos os dias estejamos aqui no rondoniaovivo.com, o site mais acessado da região norte, e com 6 milhões de acessos todo mês, segundo o Google. Pois é, e é você que nos dá esse estímulo para nossa equipe estar aqui, nossa máquina está azeitada, pessoal correndo atrás 24 horas, querendo saber de notícia para deixar você bem informado todos os dias. E, é claro, hoje, quinta-feira, a semana não está andando, ela está voando simplesmente, mês de agosto já está praticamente no final. Hoje é quinta-feira, dia 22, meu Deus do céu, ainda mais 8 dias, era uma vez agosto, é setembro, depois vamos falar já em dezembro, Natal, Ano Novo, né? O tempo não está andando, ele está voando, gente. E paralelo ao voo do tempo, temos as queimadas. Perdão. O que não falta são queimadas, muita fumaça. Deu uma chuva esses dias que foi para dar um refresco aqui para nós, aqui em Rondônia, mas o negócio está feio, meus amigos. Está feio, está muito feio, é muita mata queimando. E é muita gente achando que está desenvolvendo com isso, mas não está não. Estamos todos nós nos prejudicando. E o que é pior, né? Aqui nós temos uma coisa chamada rios flutuantes. São as águas da Amazônia que evaporam e vão como nuvens para São Paulo para molhar o Rio, para molhar São Paulo, molhar o sul e o sudeste. Pois bem, elas foram, mas devido às queimadas chegaram lá poluídas, meus amigos. À noite, o dia virou noite em São Paulo, na segunda-feira, ficou todo mundo espantado. Mas nada mais é do que muita fumaça, muita poluição, muita queimada. E aí o presidente, é claro, como sempre, com as suas pérolas, que não podemos deixar de falar, está falando que a culpa das queimadas são das ONGs que estão queimando para ter imagem para mandar para fora do Brasil, deturpando a imagem do país. Pelo amor de Deus, gente, sem comentários, né? Nós que vivemos na Amazônia sabemos como que a coisa funciona e como que nós sofremos por causa dessas queimadas. E o presidente dizer uma coisa dessa é lamentável, lamentável. E o que é pior, reforça no exterior a pecha de que o Brasil virou piada mundial. Essa virou outra piada mundial. Se você pegar os jornais do exterior, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, está todo mundo tirando sarro dessa afirmação do grande presidente Bolsonaro. Lamentável, mas é verdade. Ignorância, infelizmente, muitas vezes, como diz um famoso jornalista, o mundo vai ser dos ignorantes. Mas sabe por quê? Não porque eles sejam espertos, mas é porque eles serão maioria. E pelo que eu estou vendo é uma verdade, hein? Mas contra a ignorância tem algumas coisas. Tem alguns guerreiros, alguns batalhadores. E por falar em combater a ignorância, está acontecendo aqui em Porto Velho a Feira do Estudante. Segunda-feira do Estudante, lá no Centro de Convenções do César, ali na Rio de Janeiro. Olha, tá bonito o local, muito bem trabalhado. O pessoal da Interfrazão, a Ivana, a Ivanilda, o Ivo Ernesto, todo mundo trabalhou. Olha, o negócio está apimentado. Várias faculdades, várias escolas de ensino profissionalizante, escolas de idioma. Gente, vale a pena você visitar. Você que é estudante, não tem faixa etária não. É para todo mundo. Vai lá que vale a pena, hein? Vale a pena, tá um negócio supimpa, bem organizado. E aí hoje no programa eu trouxe, sabe quem para conversar conosco? O professor Avram Blum. Ele é da UNB, Universidade de Brasília. Está aqui tentando popularizar, mostrando para as pessoas um trabalho chamado Idiomas Sem Fronteiras. É um programa muito interessante do governo federal e que é uma certa forma, é um legado, como ele já me falou, do antigo programa Ciências Sem Fronteiras, que mandava estudantes brasileiros para fora do Brasil passar um tempo nas universidades do exterior e depois retornavam. Pois é, ele veio aqui conosco, ele vai dar uma palestra hoje, a partir das 5 horas, lá na Feira do Estudante, e veio aqui conosco para conversar um pouco sobre esse programa, sobre a importância de você ter mais o idioma, essa vivência no exterior, de que forma isso é útil para você. Enfim, o mercado de trabalho, sabe, né? Se você fala inglês, ele é um diferencial. Então ele veio aqui para conversar conosco sobre esse grande programa que eu acho que você tem que fazer, todo mundo tem que aprender o idioma e viver no exterior, gente. Quando você mora no exterior, te garanto uma coisa, você passa alguns perrengues, como dizem, mas sua cabeça muda e muda bastante. Avram, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui, uma honra. Opa, você que é uma honra estar aqui conosco para conversar um pouco.
Pois é, Álvaro, você veio para a segunda-feira do estudante. Isso. Você veio pela UNB ou veio pelo MEC? Então, na verdade, é uma combinação dos dois. Uma combinação dos dois? Isso, um pouco dos dois. Tá certo. O Álvaro é americano, mora no Brasil já há algum tempo, né, Álvaro? Isso. Indo e vindo faz 18 anos. E 18 anos. o primeiro lugar que eu fui morar foi aqui em Porto Velho, Rondônia. Então, conta pro internauta, quem é Avram Blum? Nossa. É difícil a pergunta? Difícil a pergunta. Deixa eu ver. Então, assim, eu sou uma pessoa que sou motivado muito pela experiência de conhecer lugares novos, de ter experiências novas, de procurar novas compreensões de mundo. Então, já na minha vida já fui mais motivado por questões financeiras, mas hoje, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo mais uma questão de desenvolvimento cultural, focar, né, no meu desenvolvimento pessoal, social, cultural, acima das questões financeiras. E então isso me levou a vários países. Eu me identifico muito com esse fato de querer conhecer o mundo, de querer viajar. Primeiro eu estudei espanhol e depois me tornei professor de inglês, justamente pensando assim, se eu saber lidar com a língua espanhola, eu vou poder conversar com pessoas de várias experiências de vida, em vários países. E se eu for professor de inglês, isso é uma maneira que eu vou poder ir para outros países e passar mais tempo do que só fazer turismo, né, de viver mesmo. Então, já são mais de 17 países que eu visitei. Morei na Espanha já 2 vezes, por 1 ano cada vez. Morei no México, fazendo um trabalho voluntário. E morei no Brasil, já são, acho que já falei, 18 anos indo e vindo. 9 anos morando aqui no total. Caramba. Já tá quase um brasileiro, né? Eu acho que eu sou bem abrasileirado. Tá certo. Agora, a primeira cidade que você... Rondônia foi um dos primeiros locais que você morou no Brasil, não foi? Primeiríssimo. Em que ano? 2001. Aí eu passei de 2001 a 2005 aqui. E como é que foi essa chegada aqui em Rondônia? Você veio de Seattle na época? Foi. E aí eu tenho, assim, tenho uma história para contar sobre minha chegada. Foi uma chegada cheia de desafios na época, em 2001. Você veio sozinho? Sozinho. Mas foi uma experiência muito boa para mim. Aí parte desse meu desejo de viajar e de conhecer o mundo é de saber lidar com vários desafios. Então, o primeiro momento em Porto Velho foi desafiante, porque eu cheguei de madrugada, a casa onde eu ia ficar, a família com que eu ia ficar, na verdade, mudou sem eu saber. Então, eu fiquei, né, cheguei numa casa de madrugada e não tinha família, na verdade, além de... a família não estar, porque assim, foi uma mudança total nos planos que eu não fiquei sabendo. Então não tinha mais a família lá, eu fui ficar no hotel, aí cheguei na escola e na escola me informaram dessa mudança no outro dia. Mas assim, foi uma viagem no total de mais de 30 horas, porque eu fui de Seattle para Houston, de Houston para Nova York, de Nova York para São Paulo, de São Paulo para Brasília, de Brasília para Porto Velho. Meu Deus do E céu. cheguei, eu acho que 1 hora, 2 horas da madrugada. Fui para o endereço que eu achava que eu ia ser recepcionado. Aquele calor. De madrugada. Madrugada, um calor, né? Porque... Calor, isso, desci do avião e que um Vapor. impacto de, tipo, sensação forno, assim. Mas foi uma experiência boa. E, do tempo todo lidei de boa. Eu falei, isso faz parte. Acabei indo, então, eu estava de táxi, né? O motorista me levou, então, para a Pousada do Trevo. Não sei se ainda existe. Não falava nada de português? Eu falava um pouquinho. Falava espanhol. Certo. Mas aí, então, passei a noite na Pousada do Trevo. Acordei de manhã e eu fui para a escola. Me virei. Sabia de qual era a escola? Isso, a escola era a escola FISC. Aí é outro nível de aventura, porque aí eu tinha o endereço da escola FISC, que estava na Jorge Teixeira, só que quando chegamos lá, tinha mudado de endereço. Todo mundo mudou de endereço? Tudo mudou de endereço. Mas como eu falei, estava aberto para qualquer aventura, qualquer coisa, então não me desesperei, né? Eu fiquei de boa e tudo se resolveu. Agora, 18 anos depois... Eu estou aqui vivíssimo e mais forte por causa desses desafios. Tá certo, tá certo, tá certo. Agora,
Fala um pouco o que é o programa Idiomas Sem Fronteiras. Então, o Idiomas Sem Fronteiras é um programa que surgiu no ano 2003, 2012, 2013, porque na época eles lançaram, o governo lançou o programa Ciência Sem Fronteiras. E a ideia do Ciência Sem Fronteiras era enviar mais de 100 mil alunos universitários brasileiros para o exterior. Lançaram o programa e perceberam que no exterior, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, na Alemanha, onde for no exterior, você pode entrar na universidade, você precisa de uma certa proficiência em língua inglesa. Não necessariamente em alemão, japonês, coreano, mas em língua inglesa é suficiente para você dar conta de estudar no exterior. Porque né, inglês, em muitos casos, é uma língua internacional da academia, né, da intelectualidade. Então, muitos artigos científicos estão publicados, a maioria em língua inglesa, justamente para ter esse alcance. Então, um aluno de graduação, de pós-graduação, que entende inglês, que fala inglês, pode ter sucesso no exterior. Mas, na época, quando lançaram o programa, eu acho que no máximo deu 20 mil pessoas aptas a participar do programa Ciências Sem Fronteiras por causa de não terem proficiência em língua inglesa. Então, correram atrás de criar um programa para tentar ensinar muita gente inglês muito rápido. E então surgiu Idiomas Sem Fronteiras, que hoje eu chamo de legado do Ciências Sem Fronteiras que ficou. Porque a importância de aprender línguas ficou marcado para a população brasileira e para os políticos, né? Que o principal nessa história dos políticos decidirem que iam apoiar o ensino de línguas estrangeiras. Então, em 2014, conseguimos incorporar não só inglês, mas alemão, espanhol, francês, japonês, italiano, não quero esquecer de nenhuma língua, e português como língua estrangeira, porque nesse processo todo a gente percebeu que era muito importante que no processo de internacionalização das universidades brasileiras, que não era só para mandar pessoas para fora, mas também para receber pessoas de fora aqui no Brasil, e eles precisam então aprender português. E a gente focou que assim, o programa Ciências Sem Fronteiras, um programa muito caro, então é interessante fazer internacionalização aqui no Brasil, aqui em casa, para as pessoas saberem outras línguas e então poderem se comunicar com o mundo, né, através de várias línguas. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, de expandir essas possibilidades para os alunos universitários de todos os níveis, inclusive os professores, né, universitários, e também até os funcionários. Quem trabalha na universidade também precisa aprender línguas estrangeiras justamente para poder lidar com pessoas estrangeiras. Tá certo. Tem uma pergunta aqui, só para a gente não perder o... Fábio Antunes, ok, Fábio, um abraço para você, obrigado pela tua companhia, com certeza faz a diferença. Ele está dizendo o seguinte: eu acredito no presidente, porque aqui em Espigão eles têm feito barbaridades, tá certo. Espigão do Oeste é uma cidade no interior do estado que até um mês atrás, 2 meses atrás, queimaram um caminhão do Ibama lá que estava fiscalizando, estava uma confusão entre madeireiros, que dizem que estão quebrando, estão derrubando tudo, e as aldeias indígenas. É uma área que está bem enrolada em relação a isso. Ele está perguntando aqui, o Fábio, pergunta dele, a você, Abra, se achou os rondonienses bom, se eles recebem bem as pessoas que chegam de fora, ou falta um pouco nessa parte? Então, eu acho que recebe muito bem. Acho que os rondonienses recebem muito bem até, né, fiquei aqui 4 anos, muito feliz. Na verdade, minha intenção, quando saí daqui, porque eu acabei sendo professor substituto na Uni, né, fui professor da Unipec, aí então, depois do meu contrato de professor substituto acabar, minha intenção era ir para os Estados Unidos, fazer pós-graduação e voltar para a Uni. Mas acabou que a vida me levou para outros caminhos. Mas gostei tanto de Rondônia e dos rondonienses que essa foi a minha intenção. Ok, Fábio. Ou seja, ele acha que nós somos bem, nós recebemos bem as pessoas, somos muito carismáticos. Isso é ótimo saber. Agora, voltando, o Ciências Sem Fronteira, como você falou, era um programa, como eu posso te dizer, uma ambição muito grande. Ele foi extinto. Aí eu penso assim, não ficou um buraco, porque hoje em dia
eu acho muito importante você ter estudantes brasileiros estudando fora do Brasil, conhecendo uma outra realidade, coisa que a China faz muito bem. Eu, quando estava no Reino Unido, o que não faltava é estudante chinês nas universidades do Reino Unido. Da Arábia Saudita também. Da Arábia Saudita. Tem vários governos que realmente patrocinam, investem alto nisso. Investem nisso. Mas eu acho que também depende muito das condições de cada país, né, e as suas prioridades, né, se tem condições ou não. Mas realmente é muito importante os alunos brasileiros terem essa oportunidade de estudar no exterior. Então, ficou um buraco assim, mas continuou um programa que eles voltado para pós-graduação. Então, Ciências Fronteiras, ele foi um programa para alunos de graduação e pós-graduação. Mas não, pelas condições, né, não dava para continuar nesse nível. Então, reduziram para um programa que agora é CAP Sprint para pós-graduação para algumas universidades. Eu acho que são 30, se não me engano, mais ou menos 30 universidades. Que é mais ou menos a continuidade de Ciências Sem Fronteiras, mais reduzida. Então, assim, realmente, o programa Ciências Sem Fronteiras causou um impacto muito grande no Brasil e no exterior, né? Positivo? Positivo, muito positivo. Os países, de repente, o Brasil era um centro de atenção de muitos países olha o que estão fazendo no Brasil. O Brasil está fazendo uma política de internacionalização inédita, fantástica, maravilhosa. Mas, como você falou, por ser um programa tão ambicioso, que de repente, né, pelas condições do país, se esticou um pouco demais em vários sentidos, né? Mas eu gostaria, né, claro, é importante que o programa CAP Sprint, que existe agora, cresça, né? Que agora tem algumas 30 universidades, que dê certo e que daí crescer, né? Eu acho que minha perspectiva muitas vezes é isso, né? Começar pequeno e aumentando, crescendo aos poucos, em vez de tentar fazer uma coisa enorme de uma vez que de repente é arriscado, né? Mas arriscado. Então, eu não estava muito... achei interessante que o Ciências Sem Fronteiras, que lá em Glasgow, na Escócia, você quase não vê brasileiros. Ver brasileiro é um negócio raríssimo lá. E com Ciências Sem Fronteiras, eu comecei a ver vários estudantes brasileiros lá nas ruas. Eu falei, cara, que coisa interessante e coisa boa. Marcou presentes nas universidades no exterior. O que é bom para o que era muito bom para a imagem do Brasil. Muito bom, excelente. No exterior, na minha experiência na Universidade de Washington, assim, os alunos brasileiros são muito bem vistos, são muito bem-vindos. De uma forma geral, vou generalizar, o brasileiro costuma ser, além de esforçado, dedicado na universidade, comunicativo. Então, muitas vezes na sala de aula não tem tanta participação de pessoas de outros países. Então, eu vou generalizar de novo que, por exemplo, nos países asiáticos não tem uma tradição do aluno participar na sala de aula. Mas muitas vezes os brasileiros participam ativamente, então estimula a conversa, estimula o diálogo dentro da sala de aula. Então é muito, muito interessante. Assim, na minha experiência, os professores, quando tem um aluno brasileiro na turma, ficam animados. Tipo, oh, que bom, vai ter uma conversa boa, isso. Eu vou fazer uma pergunta, vai ter umas respostas e vamos dialogar. Então, às vezes o próprio brasileiro se menos valoriza e acha que não é bem visto no exterior, mas na verdade muitas vezes é o oposto, é muito valorizado a presença dos brasileiros alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Agora, quais são os pontos positivos, você já falou alguns, mas eu queria que você ressaltasse mais, quais são os pontos positivos de uma experiência de estudar fora do Brasil? Então, para mim, a questão principal é você aprende a lidar com várias situações que não teria que lidar no seu país de origem. Então, muitas vezes a gente entende assim que a vida é assim, né? A sociedade é assim, e entendemos de uma forma bastante fechada porque nossa experiência só temos isso como exemplo. Aí vamos no exterior e vamos ver que situações simples podem ser feitas de forma diferente. E é importante, para mim, ir com uma mente aberta
para ver como são feitas as coisas e não julgar, dizer assim, no Brasil a gente faz melhor, ou igual eu. Dizer, nos Estados Unidos a gente faz melhor. Não, essa não é a ideia. É de ver como se faz em outros lugares e aprender com isso. Expandir suas possibilidades, né? Você aumenta suas possibilidades de compreensão e de ação, né? Vendo são coisas simples, entre comida, costumes de comer, combinações de temperos, por exemplo, a estrutura, por exemplo, a infraestrutura das ruas. São tantas diferenças que dão certo de várias formas. Certo. Mas muitas vezes quando a gente tem uma única experiência, achamos não, a gente faz certo, é assim que tem que ser. Mas não tem que ser assim, quase, né? Em vários exemplos não tem que ser assim mesmo. Você pode, né, fazer de outras formas. E eu entendo a diversidade de pensamento, a flexibilidade de pensamento como uma ferramenta, assim, uma habilidade muito importante. Aí minha visão de mundo é que se todo mundo fosse igual, a gente ia encontrar problemas na sociedade e todo mundo ia ver da mesma perspectiva e a gente não ia conseguir superar. Então, justamente as diferenças, a diversidade de pensamento, de culturas, de maneiras de resolver os problemas que nos ajuda de uma forma global resolver vários problemas, de ver de várias perspectivas. Uma certa pessoa está vendo dessa forma, não consegue superar a barreira, mas vem outra pessoa de outro lado, pensando de outra forma e consegue. Tá certo. É a diversidade de ideias, né? Isso, principalmente. As diferenças fazendo a gente crescer, né? É isso, eu acredito muito nisso. Eu também, eu concordo com você. Eu acho que a vida para nós seria mais fácil se todo mundo fosse igual. Você pode dizer assim, se todo mundo pensasse igual eu, a vida seria tão fácil. Mas a gente não ia dar certo para a humanidade. Estaríamos nas cavernas ainda. Exato. A gente precisa de diversidade de pensamento, diversidade de cultura, diversidade de maneiras de ver os problemas e resolver os problemas. Concordo com você. Agora, voltando para o programa Idiomas Sem Fronteiras, por exemplo, um estudante aqui de Rondônia, como que ele pode participar desse programa? Então, nosso programa, ele existe em instituições de ensino superior credenciadas. No momento, são mais de 140 instituições credenciadas. Outras instituições podem se credenciar no futuro, mas no momento está restrito, né, a essas instituições. Em Rondônia, o programa existe no IFRO, no Instituto Federal de Rondônia. Então, os alunos do IFRO que podem participar, os professores do IFRO, os servidores do IFRO, e além desse grupo, desse público, professores da rede pública de línguas também têm acesso. Agora, um estudante de graduação, no caso, o curso presencial, à distância, e ele fazendo o curso, ele tem chance de passar um tempo fora do Brasil? Então, em cada instituição, a gente chama de núcleo. A gente tem núcleos nesses 140 e poucas instituições. E então, em cada núcleo, eles têm a opção de 3 ações, que são provas de proficiência. No caso, aqui no IFRO é TOEIC e também tem o TOEFL, que são provas reconhecidas internacionalmente, provas de proficiência de inglês. E temos um curso à distância, um curso de autoestudo, que o aluno entra e faz todas as atividades online, mas ele não tem um tutor, não tem um professor, é tudo pelo próprio aluno. E então, essas são as 2 opções, por enquanto, pelo IFRO. Mas em outras instituições também temos aulas presenciais. Okay. Então, por exemplo, na UNB, a gente tem aula presencial de espanhol, de francês, de inglês, de japonês e português como língua estrangeira. Ok. Isso. Português é uma língua difícil para aprender? Então, isso depende muito da sua língua materna. Então, por exemplo, alguém que já fala espanhol, que é a língua mais próxima, não é tão difícil, ou italiano, ou até francês. Mas para quem fala, por exemplo, mandarim ou chinês, aprender português é muito difícil. Da mesma forma que para quem fala português, aprender mandarim é muito difícil. Então, para inglês, quem fala inglês, aprender português é intermediário. Porque pelo menos a gente usa o mesmo alfabeto.
Só com algumas letras diferentes. Mas e ouve imagina... muito também, né? Oi. E ouve muita música em inglês, Phil? Também, isso, assim. Então, para quem mora no Brasil, fala português, está aprendendo inglês, tem essa vantagem. Que tem acesso a muitos recursos digitais da língua inglesa. Né? No caso, também, eu me apaixonei pela língua portuguesa ouvindo músicas. Na verdade, a primeira música que eu ouvi em português, que eu reconheci era português, era a música de Clara Nunes. Clara Nunes, né? O Canto das Três Raças. Ah, Canto das Três Raças. Marcou minha vida. Eu tinha, acho que 20 anos. Eu me apaixonei por aquela música. Até hoje eu posso escutar aquela música centenas de vezes. Nunca canto, nunca me enjoo daquela música. É maravilhosa. Tá certo. Álvaro, e hoje à tarde, então, você vai fazer uma palestra lá na Feira dos Estudantes, né? Às 5 horas, como você bem falou, é para todo mundo, para famílias, para alunos, todo mundo ir lá ver. E eu vou falar mais do programa, do histórico do programa, da perspectiva do futuro do programa, os resultados do programa. E a minha colega, amiga Laura Borges, também vai estar lá para falar do programa dentro do IFRO e as ações do programa no IFRO. Tá certo. Álvaro, infelizmente aqui, como eu sempre falo, o tempo ele é cruel conosco. Mas eu vou deixar aqui o nosso microfone, as nossas câmeras, para que você faça suas considerações finais e deixe um recado para o nosso internauta. Amigos rondonienses, é muito bom estar aqui. Pena que passo tanto tempo entre minhas visitas, eu gostaria de estar aqui muito mais. E para todos vocês, encorajo vocês a procurarem aprender uma língua estrangeira ou línguas estrangeiras. Vão lá na internet, procurem os recursos que tem para todo mundo que estão ali disponíveis gratuitamente e aproveitem e viajem. Mesmo não saindo do Brasil, podem viajar pela imaginação e o crescimento. Tá certo. Álvaro, nós aqui do Rondônia Viva agradecemos sua participação. Estamos de portas abertas. Quando vier a Porto Velho, muito obrigado. Dá um alô para nós. Um prazer. Tá obrigadão, muito hein? obrigado. E você que ficou aí, eu te agradeço bastante pelo teu tempo. Ouviu a nossa entrevista, ou que vai assistir daqui a pouco. De qualquer forma, muito obrigado. Te desejo aí uma quinta-feira com muita saúde, com muita paz, muito equilíbrio, principalmente, tá bom? E amanhã estaremos de volta. E que venha uma chuva, né? Até mais.